E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 9 de junho. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, para conversar sobre Botafogo. Claro, a gente já vai entrar aqui no clima. A gente já está no clima do clássico Botafogo e Fluminense. Vamos aqui trazer atualizações sobre esse jogo. E agora está decidido, né? Botafogo e Grêmio. Já temos o local agora definido. Era em Fortaleza, era no Nordeste, no Espírito Santo, em Brasília, e já temos o local agora definido. Quero atualizar isso para vocês aqui também. E eu peguei aqui, cara, os próximos 6 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. 18 pontos em disputa, vou trazer aqui os adversários. Dá pra gente fazer quantos pontos nessas próximas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro? Lembrando que agora o foco é Campeonato Brasileiro. E para fechar, Luiz Henrique disse que vai ficar no Botafogo pelo menos até o final do ano. Mas antes, deixa eu pedir para vocês aquela moral, só que agora é importante, porque eu tava olhando aqui, cara, faltam aí 100 pessoas. 100 pessoas, e isso não é nada, se a galera quiser, isso não é nada. Tá faltando 100 pessoas pra gente bater a marca de 39 mil inscritos. Então talvez a gente consiga neste domingo, nesse vídeo agora, bater a marca dos 39 mil inscritos. A gente precisa de 100 pessoas e eu quero ver se eu realmente posso contar com vocês. Eu sei que eu posso, vocês são sensacionais, então quem sabe não a gente consiga bater essa marca nesse conteúdo de agora, tá? Quiser ser membro, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Muito importante também se inscrever, deixar seu like, que é sempre pra gente melhorar cada vez mais. Olha, eu já abro falando sobre Botafogo e Fluminense. Terça-feira, 8 horas da noite, no estádio Newton Santos, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O setor leste superior está esgotado e a oeste superior B foi desbloqueada. Então, portanto, você que quer ingresso para o clássico, você vai entrar no botafogo.com.br/ingresso. Já tem a venda para o público geral. Inclusive, hoje começa a venda ali nos postos físicos para você que quer ingresso. Então, temos ingresso nesse momento para leste inferior, a oeste inferior e superior B, tá? Então, corre atrás. Puder, cara, vá no estádio Newton Santos na terça-feira. O horário tá bom, 8 horas da noite, não tá aquele horário de 7 horas, né? 7 horas é horrível, então tá um horário bom. A gente tem que comparecer, é um clássico. Nos últimos 5 contra o Fluminense, o Botafogo ganhou 4, empatou 1. O Fluminense tem desfalques importantes. Cara, tem tudo pro Botafogo sair vitorioso dessa partida. Então, cara, quer ver o Botafogo ganhando o clássico? Quer ver o Botafogo ganhando do Fluminense? Vai no estádio terça-feira, que vale a pena e ainda dá tempo da galera adquirir seu ingresso. Falando nisso, Grêmio e Botafogo. Cheguei a fazer um vídeo aqui no canal das informações que saíram de que esse jogo seria em Fortaleza, mas não, mudou de novo. Então, Grêmio e Botafogo na 9ª rodada é o próximo jogo, né? É o jogo depois do Fluminense. A gente pega o Fluminense na terça, o Grêmio é domingo. Então esse jogo vai acontecer no Kleber Andrade, lá no Espírito Santo. Inclusive já temos aqui as vendas dos ingressos pelo site Bilheteria Digital. Valores tá entre R$ 119 e R$ 238 reais. Você que levar 1 quilo de alimento, alô torcedor, principalmente torcedor botafoguense do Espírito Santo. Espírito Santo tem vários alvinegros. Leve lá 1 quilo de alimento não perecível, que você vai ter direito ao ingresso solidário com desconto, tá? Então é muito importante. Você que quer ganhar um desconto ali no ingresso, é só você levar 1 quilo de alimento não perecível. Então mudou de novo. Grêmio e Botafogo será no estádio Kleber Andrade, lá no Espírito Santo. Olha, falando em Campeonato Brasileiro, já fiz um vídeo aqui no canal, vou repetir.
agora tem que ser o foco do Botafogo. Se tem um momento que a gente pode focar no Campeonato Brasileiro, o momento é esse, né? Porque Copa do Brasil só mais pra frente. Libertadores só em agosto. Então, cara, até o jogo da Libertadores contra o Palmeiras, serão 15 jogos pelo Brasileirão. E eu peguei aqui, cara, os 6 próximos jogos do Botafogo no Brasileirão. São eles: Fluminense, Grêmio, Atlético Paranaense, Criciúma, Bragantino e o Vasco, né? Fechando o mês de junho. Nesse mês de junho serão, contando do Fluminense até o Vasco, 6 jogos. E dá pra gente aí pontuar 18 pontos. Se a gente juntar, né? Se a gente ganhar os 6, seriam 18 pontos. Mas vamos analisar aqui esses jogos. Por exemplo, o Botafogo pega o Fluminense na terça-feira. Dá pra ganhar. O Botafogo, para mim, nesse momento, é o favorito. O Fluminense não tá bem no Campeonato Brasileiro. É clássico, claro, a gente tem que entrar atento porque é clássico. Mas o Fluminense tem desfalques ali do John Arias. Provavelmente ali talvez o Cano fique fora. Claro, o Botafogo também tem desfalques. Mas é dentro da nossa casa. O Botafogo é sim, ao meu ver, um pouco favorito. Então dá para ganhar um Fluminense. Depois é o Grêmio fora no Espírito Santo. Não sendo clubista, vamos botar aqui uma derrota para o Grêmio. Eu acho até que o Botafogo tem condições de ganhar do Grêmio. Mas enfim, vamos botar uma derrota para o Grêmio. Porque esse jogo é lá no Espírito Santo. Enfim, vamos botar uma derrota. Depois o Botafogo recebe o Atlético Paranaense em casa. A gente tem que ganhar do Atlético Paranaense. É um adversário que a gente está engasgado desde aquele jogo do apagão. Aquele jogo do apagão a gente não esquece, ano passado, e a gente tem que ganhar o Atlético Paranaense, no estádio Newton Santos. Depois o Criciúma fora. A gente tem que ganhar o Criciúma fora, com todo respeito ao Criciúma, é jogo pra gente pontuar. Depois o Botafogo recebe o Bragantino no estádio Newton Santos. O Bragantino está fazendo novamente um bom campeonato brasileiro com o Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha realmente sabe jogar essa competição, mas o Botafogo tem que ganhar o Bragantino porque é dentro do estádio Newton Santos. E depois o Botafogo encara a equipe do Vasco em São Januário, com totais condições de vencer também o Vasco, que está lá embaixo, na parte de baixo da tabela. Mas é um clássico em São Januário, então tudo pode acontecer, mas o Botafogo também tem totais condições de vencer a equipe do Vasco. Então, se a gente pegar esses 6 jogos do Botafogo, 3 são em casa e 3 são fora. Então, os de dentro de casa, a gente tem obrigação de ganhar. A gente tem obrigação de ganhar do Fluminense, a gente tem obrigação de ganhar do Atlético Paranaense e a gente tem obrigação de ganhar do Bragantino, porque são jogos dentro da nossa casa. Os 3 jogos fora, que são Vasco, Grêmio e Criciúma, se o Botafogo ganhar os 3 em casa e o Botafogo, pelo menos, desses 3 jogos aqui fora, ganhar pelo menos 2, pelo menos do Vasco, do Criciúma, perder para o Grêmio, então o Botafogo ganharia 5 jogos de 6. Na minha opinião, dá para o Botafogo desses 6 ganhar pelo menos 5. O Botafogo tem que ganhar os 3 jogos dentro de casa e pelo menos tentar 2 vitórias fora. Talvez ali, na minha opinião, o Botafogo dá para ganhar do Vasco e dá para ganhar do Criciúma. Então, cara, se a gente fizer os cálculos desses 6 próximos jogos, se o Botafogo ganhar 5, serão 15 pontos. 15 pontos de 18. Então seria um bom número ali, porque a gente tem que estar sempre na parte de cima da tabela. O Botafogo vai brigar pelo título também do Campeonato Brasileiro. Já fiz um vídeo lá atrás, assim que o Campeonato Brasileiro começou, fiz um vídeo aqui no canal que eu falava: o Botafogo já dá indícios que vai brigar novamente, principalmente com o técnico Arthur Jorge. Nós temos reforços agora chegando em julho, então o Botafogo tem que sim brigar na parte de cima sempre. Então, desses 6, 18 pontos, para mim o Botafogo faz 15 pontos. O Botafogo, desses próximos 6 jogos, tem totais condições de vencer 5. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre o Luiz Henrique. Vai ficar no Botafogo pelo menos até o final do ano. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, gente. Falta pouquíssimas pessoas aí, 100, cara, pra gente bater aí os 39 mil, cara, que é uma marca bem bacana. Então quem sabe não a gente não consiga bater nesse vídeo aqui
39 mil inscritos, conto sempre com a ajuda de vocês. Olha, para finalizar, Luiz Henrique, tá? Deu uma entrevista pro GE, pro Globoesporte.com, e disse que vai ficar no Botafogo até o final do ano, tá? Tem uma cláusula no contrato do Luiz Henrique, se ele quisesse ir agora no meio do ano, ele poderia ir pro Lyon, tá? Tem essa cláusula no contrato. Se ele quisesse ir agora, ele poderia ir, mas ele vai ficar, é o desejo dele, é importante a gente falar isso, é o desejo do Luiz Henrique ficar pelo menos até o final do ano no Botafogo. Abre aspas aí pro Luiz Henrique, que ele falou o seguinte, ó: eu estou muito feliz aqui no Brasil, pretendo ficar aqui até o final do ano, ainda não estou pensando na Europa. Quero fazer minha parte aqui no Botafogo, quero reestruturar o Botafogo, é um clube que merece muito estar lá em cima. É um clube que está brigando por títulos, é como se fosse a nossa família. Eu quero fazer minha parte aqui, mas lá na frente podemos falar sobre o Lyon, disse aí Luiz Henrique ao Globoesporte.com. Então, essas falas do Luiz Henrique é muito importante, porque principalmente a imprensa, quando ele chega no Botafogo, não, vai durar muito não, vai pro Lyon, tá com a cabeça no Lyon. E a gente até de vez em quando entra nessa onda, né? De vez em quando ele joga mal, tá vendo? Tá com a cabeça no Lyon, quer ir embora. Cara, não, o cara quer ficar até o final do ano, até porque ele não é burro. Ele não é burro. Por quê? Cara, o Botafogo tá disputando 3 títulos. Se ele for campeão aqui no Botafogo, ele sai grandão. Ele sai grandão do Botafogo, ele entra pra história do clube. E, cara, convenhamos, o futebol que ele vem desempenhando até o momento não é aquele futebol de encher os olhos. Se ele for pro Lyon agora, ele vai pro banco de reservas, porque os jogadores no Lyon estão valorizados. O Lyon saiu da zona de rebaixamento e ali garantiu vaga na Liga Europa. O Lyon ainda garantiu vaga na Liga Europa. Então, se ele fosse pro Lyon agora no meio do ano, jogando esse futebol que ele tá jogando, talvez ele pudesse ficar no banco, e iria ser desvalorizado, o jogador no banco fica desvalorizado. Então o Luiz Henrique, o que ele tá, na minha opinião, pensando também? Vou ficar no Botafogo, vou crescer nessa reta final de jogos decisivos, vou mostrar meu potencial, posso ser campeão no Botafogo, eu tenho condições de ser campeão no Botafogo, entro para a história do clube e chego na Europa com moral. Então acho que ele está correto. Acredito que ele fique no Botafogo somente até dezembro, acho que não passa disso. Eu, dando a minha opinião, acho que ele não passa de dezembro aqui no Botafogo, mas em dezembro ele pode chegar lá grandão, pode chegar realmente grandão, com título, sendo decisivo, talvez ele possa fazer o gol de um título, talvez o Luiz Henrique possa fazer gol de título, cara. Potencial tem, joga muito, tá começando a entender a filosofia de jogo do Arthur Jorge. Eu acho que ele tá começando a entender o trabalho do técnico, tá começando a jogar melhor, então acho que ele tá com razão. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom domingão pra vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino, é muito importante. Tudo que for saindo durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.